Bom dia, Pedro. Olá, bom dia. O jogo amanhã com o Rio Ave, duas equipas estão muito próximas na tabela e os resultados podem depois traçar cenários muito diferentes. Uma vitória põe o Casa Pia em posições mais seguras, né? E uma derrota as coisas podem começar a complicar e fica em um lugar de play-off. Como é que o plantel está a encarar estes cenários que são possíveis? Antes de mais, muito boa tarde. Antes de mais é pensar naquilo que tem sido o nosso percurso até este jogo e aquilo que queremos e que pretendemos fazer daqui para a frente. É uma realidade que vimos de 4 jogos sem ganhar, mas também era importante isso até em função do que fizemos no último jogo e tudo mais. Era importante realmente conseguir pontos no último jogo, conseguir melhorar um bocadinho a performance, ou pelo menos ultrapassar a performance de falta de confiança que tínhamos de um jogo difícil. E neste momento o que nos aparece é uma oportunidade e um desafio importante para aquilo que a equipa quer fazer. Portanto, estamos prontos, estamos ambiciosos, vamos olhar o jogo de frente e vamos encará-lo, tentar ganhar um jogo que nos pode catapultar para lugares mais seguros, e foi com esse intuito que trabalhámos, e foi com esse espírito de confiança e de positividade que trabalhámos para conseguir ganhar em Vila do Conde. Bom dia, André Pereira do Jornal Record. Essa reação, entre aspas, que falou há pouco no jogo com o Boa Vista, depois da pesada derrota em Alvalade, voltam agora a jogar fora, que é onde o Casa Pia tem a maioria dos pontos, 14 em 20, é uma elevada percentagem. Se é o desafio ideal, então, para selar esta reação, para mostrar que realmente o que se passou em Alvalade foi uma noite fora do normal. Eu acho que é o desafio ideal porque é o próximo, acima de tudo isso. É o desafio ideal por ser o próximo, é o desafio ideal porque é aquele que neste momento nos dá a oportunidade de poder mostrar trabalho, de poder mostrar aquilo que temos feito durante a semana, e é com esse intuito que nós temos feito, que nós temos encarado, que preparamos o jogo com muita seriedade. Vamos tentar contrariar um adversário forte, que tem conseguido nos últimos jogos mostrar as suas capacidades, mesmo jogando no Dragão e no Estádio da Luz, não deixou que as suas ideias fossem alteradas em função disso, muitas vezes jogando num bloco mais baixo do que gostam, mas conseguiram fazê-lo com qualidade. E o que a equipa fez durante esta semana foi preparar-se para aquilo que são os pontos fortes do Rio Ave, e ao mesmo tempo preparar-nos e tentar aproveitar os pontos onde poderão ser menos fortes e tirar a vantagem deles, para nos permitir, num jogo, como o seu colega dizia, num jogo que nos pode realmente permitir, com esta proximidade entre as equipas. Eu também não quero pensar que esta instabilidade vem daquilo que acontece na tabela classificativa, porque realmente nós estamos todos tão próximos que 2 vitórias consecutivas ou até 2 derrotas consecutivas permitem que haja aqui uma alteração significativa do que está a acontecer. O que é uma realidade é que os índices de confiança alteram-se em função dos resultados, e foi isso que nós sentimos, e é essa resposta que queremos dar já agora neste domingo. Olá, mister. Ai, força, chegaste. Estava aqui no pé. Olá, mister, boa tarde. Correndo o risco de não ter ouvido as primeiras questões, e pelo que entendo, já começámos a fazer aqui uma antevisão ao adversário. Pergunto-lhe nomeadamente sobre esta situação que durante a semana terá afetado o clube, e que também só recentemente soubemos ontem, a questão do Fernando Andrade. Pergunto-lhe como é que está a lidar com ela, se há aqui algum processo disciplinar, alguma situação associada que o Casa Pia já tenha resolvido, e pergunto-lhe também, enquanto treinador, como é que se sente com esta situação, ou seja, a própria revelação da situação, e como é que também reage perante esse caso? Vamos começar por aquilo que eu vos disse desde que cá cheguei. O Rafael ainda está ofegante por ter chegado, e como é natural, muitas vezes até nestes pormenores a gente consegue entender aquilo que queremos falar, e é curioso que em muitas situações a gente comece logo à procura da situação de problema, em vez de procurar a situação de solução. E eu queria falar em relação a isso. Eu já falei desde que eu cheguei, que as minhas decisões são tomadas em prol da equipa. Aquilo que é a equipa, as decisões tomadas, inclusive as escolhas dos jogadores, porque têm tudo a ver com o lado estratégico do jogo e aquilo que queremos para cada um dos jogos. E naturalmente que quando eu faço isso tem a ver com aquilo que eu quero para o melhor para o clube, o melhor para a equipa, o melhor para o espaço onde nós estamos. E os jogadores ou respeitam ou não respeitam essas situações, como é lógico. Muitas vezes, quando há situações e atitudes que, na minha opinião, foram irrefletidas, foi um ato
e refletida, desculpem. A questão principal aqui é que não há um pensamento em prol da equipa, há um pensamento individual nesta situação. E eu tenho de defender aquilo que é um grupo de trabalho, aquilo que são quem o respeita, quem o pretende seguir. Portanto, é uma situação que eu penso não é normal, mas que pode acontecer. É um ato irrefletido. Já falei com o jogador que posteriormente e realmente assumiu um pedido de desculpas perante mim, que pelo menos, mas está, é um caso que pode acontecer. Entreguei-o à administração, a administração está a tratar dele de forma natural. Agora, uma coisa é haver confronto, haver outras situações. Outra coisa é uma situação de não concordância, seja o que for, é uma atitude irrefletida que é tomada. Neste momento, aquilo que eu posso dizer é que de forma tranquila, há um pensamento focado no que temos de fazer em Vila do Conde, não um pensamento focado num jogador ou numa atitude. Portanto, há uma preocupação com o grupo de trabalho. Não senti durante a semana que houvesse alteração de comportamentos em função disto. Isto já é uma questão da semana anterior, não é uma questão de agora. Não senti que tivesse havido nenhuma alteração. Inclusive, no próprio jogo não senti. Sentimos uma equipa coesa, próxima, junta, unida na busca de um objetivo, com algum receio, como é natural, e sentimos isso também no jogo. O jogo também mostrou-nos isso mesmo. Ali alguma preocupação da equipa em não correr grandes riscos de modo a conseguir pelo menos não sofrer golos ou pontuar. E, portanto, neste momento, de forma tranquila, de forma sossegada, penso eu que durante a próxima semana vai ser um caso a ser resolvido. Ainda sobre o jogo da manhã, não pode contar com o Filipe Cardoso, que acumulou 5 cartões amarelos. Sim. O André Laximica entrou bem no jogo, até teve a melhor oportunidade ali no parte final para resolver o jogo. Ele já está preparado para jogar os 90 minutos, começar de início e ser a opção para substituir o Filipe? A partir do momento em que ele jogou, está sempre pronto e está sempre apto a poder ser uma opção. É interessante que, em função do mercado e das alterações que nós fizemos, há jogadores que vieram ainda com índices físicos não completamente aptos e que estão a trabalhar ou que estão a melhorar para os conseguir chegar. Naturalmente, quem vem de novo também não tem as ideias adquiridas e está a trabalhar nesse sentido. Muitas vezes, em situação de necessidade, apressamos essa integração. Às vezes há esta questão da língua, a integração da língua também. Portanto, há aqui várias coisas que podem ser importantes na parte social para a integração. O que me parece é que o plantel realmente ficou mais competitivo, ficou mais difícil lutar por um lugar nesta equipa. Há várias soluções, há uma possibilidade de alterar o sistema tático em função do jogo, de colocar jogadores noutras posições, mas realmente eu penso que o André também nos deu uma boa resposta no último jogo e é uma possibilidade de entrar ele no lugar do Filipe Cardoso. Isso, falando desses jogadores que dizia que chegaram, para não me errar aqui, até pela língua e tudo, falava-lhe do Krieger, que é o único que ainda não se estreou. Se é também por essas questões que falava de um país novo, a língua nova, se está a custar-lhe mais a adaptação, o que é que tem achado dele? E também falando de médios, permita-me a segunda pergunta, aqui sobre o Rio Ave. O Rio Ave perdeu o Guga, se é uma equipa, se vê o Rio Ave muito, muito diferente sem o Guga para esta segunda metade? Não, penso que o Rio Ave também substituiu bem os jogadores, aliás entraram alguns, também não tiveram ainda a oportunidade de se poder mostrar. Penso também que é uma equipa que se reforçou bem para aquilo que pretende para este final de campeonato, assim como nós, e já falámos sobre isso na última conferência que fizemos aqui todos juntos. Estamos a preparar os jogadores. O Krieger teve uma lesão que o fez, está parado um mês, ou cerca de um mês antes de vir. Assim que chegou, há esta questão da adaptação às ideias de um treinador novo, de uma cultura diferente. Não é um problema, que eu penso que as características dele adaptam-se bem. É a questão do Benaísta também com são estes dois jogadores que estão neste patamar. Depois entrou o Lameiras também, entrou o Laximicanto, o Daniel, e falta-me e o Nuno Moreira, sim, o Nuno até já jogou no último jogo. Portanto, há aqui realmente uma preparação destes jogadores para aquilo que nós temos, mas o que eu estou a dizer, aquilo que eu sinto realmente é uma confiança total em todos eles. Se for preciso jogar amanhã, até o próprio Krieger disse, pode ser possível. Há realmente aqui uma identificação com as características dos jogadores, com a sua personalidade, com lutar por um objetivo. Portanto, todos eles estão plenamente aptos e eu estou confiante que vai ser um grupo forte para o que nós pretendemos neste final de campeonato. Estaria pegando até nesta sua resposta, agregando aqui todos os reforços, como também já falou. Pergunto-lhe se, acima de tudo, o que sai a ganhar no Casa Pia é a competitividade interna, ou seja, há aqui posições que se nota que estão mais fortes.
e em que jogadores da sua confiança têm agora concorrentes também de uma qualidade muito semelhante. Note, por exemplo, na ala esquerda, o Tiago Dias jogou em todos os jogos consigo ao comando, e agora tem o Nuno Moreira também a concorrer com ele, que foi até titular no último jogo. Isso acaba por beneficiar aqui as suas escolhas. Sim, e até podemos alterar as características daquilo que podemos para o jogo, ou podemos querer o ala mais dentro, ou o ala mais fora, ou o ala mais baixo, ou podemos querer o médio a ter um comportamento alternativo, ou podemos jogar com 1+2 no meio. Há várias situações que a gente pode fazer e pode criar essas nuances, até porque, como eu dizia, o sistema tático é um modelo fixo, as dinâmicas que ele pode criar é outra situação alternativa. Portanto, o que eu penso é que todos eles me dão essas possibilidades. E independentemente de terem jogado no passado ou estarem a jogar aqui no presente, o que eu vos disse e o que eu vos passo essa mensagem é que tenho confiança em todos eles. Claro. Esta minha questão tem que ver, não aqui especificando o episódio do Fernando Andrade, mas perguntando-lhe qual é a sua postura para este tipo de episódios. Recordo-me que o Casa Pia, ainda antes da sua chegada, tem um episódio semelhante, com a questão do Vasco Fernandes e também a forma como foi exposta, como saiu, no timing em que saiu. Pergunto-lhe, enquanto líder presente, não é neste momento, como é que também entende, e como um líder que elogiou até recentemente a estrutura do Casa Pia, em toda a funcionalidade, como é que reage perante este tipo de situações? Acabam por prejudicar o seu trabalho, que é também preparar jogos importantes e a manutenção do Casa Pia? Eu não vejo isso dessa forma. Isto é uma situação que pode acontecer no nosso dia-a-dia. Se é normal, eu julgo que não, como é lógico, eu julgo que não é uma situação normal, mas é uma questão que tem que ser vista de forma tranquila, não de forma, é o que eu estou a dizer outra vez, não como um problema. Isto não é um problema. Foi numa situação específica, alguém que não foi em prol do grupo, foi num pensamento alternativo em relação àquilo que nós queremos, e nós temos de compreender isso. Agora, era a altura ideal para fazer? Eu julgo que não, como é lógico. Agora, eu enquanto líder tenho que pensar, não vou pensar numa pessoa, tenho que pensar nos outros 23 ou 24 que estão à minha volta e que nos podem ajudar e que têm o objetivo de nos ajudar naquilo que é o principal objetivo do clube. E vou voltar a insistir nessa questão que me está a falar. Eu não consigo controlar aquilo que vocês, jornalistas, andam à procura de tentar saber, como é lógico. E como é que o sabe? Eu também não faço ideia. É o vosso trabalho e tudo mais. Naturalmente, não sou eu que vou comunicar ou vou pedir ao meu departamento de comunicação para comunicar uma coisa que se passou hoje ou que se passa amanhã. Não é esse o meu objetivo nem a minha preocupação. E os timings ainda é uma coisa que menos me preocupa. O que me preocupa tem a ver com o equilíbrio, com a tranquilidade e com a forma de gerir perante situações que podem acontecer. E eu penso que é isso que o clube tem feito. E também não podem dizer que situações destas são problemas enormes. Não são problemas enormes. São coisas que têm de se resolver. Há uma coisa que é certa, é que perdemos uma opção. Uma coisa que é certa, que perdemos uma opção, mas também a questão importante nós precisamos daqueles que estão agregados ao grupo e querem ir nesse objetivo, e a questão é que quando há situações com este carisma, não é um jogador que está neste caminho. Portanto, volto a repetir, foi um jogador que já pediu desculpa perante mim, o processo está entregue à administração, não é uma coisa, como é que ele vai ser resolvido, não faço ideia. Como é que ele saiu para fora? Se calhar, normalmente, num passado recente, saía muito mais rápido, demorou 4 ou 5 dias a sair, é uma vantagem agora, até possivelmente. Agora, volto a dizer a mesma situação, há várias formas deste processo de poder sair. Para mim, o que me preocupa tem a ver com a equipa, com o grupo e com o trabalho. E o foco que nós temos é no que queremos fazer contra o Rio Ave. E por isso, até possivelmente, ao falar com o Rafael, tive 2 vezes a responder sobre uma questão que o foco principal não é essa questão. O foco principal é um objetivo de um clube, um objetivo de uma equipa, um objetivo de um grupo de trabalho que pretende ganhar para realmente estar em posições que acho que merece.